Olá, minha gente, aquele abraço. Estamos chegando com mais um Tribuna do Esporte aqui na Assembleia. Para você de São Paulo, da Grande São Paulo, do interior, todo o interior do estado de São Paulo, a você, muito obrigado. E o Tribuna do Esporte hoje recebe 4 figuras extremamente importantes na história do rádio, da televisão e do boxe do Brasil. Com muita satisfação, estamos recebendo Luiz Augusto Maltoni, comentarista da Rádio Globo AM de São Paulo, que militou por décadas no scratch do rádio inesquecível da Rádio Bandeirantes. Estamos recebendo Oswaldo Maciel, o locutor canhão da Rádio Globo também, esta figura maravilhosa, grande amigo de Osmar Santos, o Oswaldo Maciel, que tem um dos mais completos e bonitos gols do rádio. Miguel de Oliveira, levanta o braço aí, Miguel, levanta isso, campeão do mundo, o segundo homem a ser campeão do mundo pelo boxe do Brasil. Primeiro o Éder e o terceiro o Popó. Tem mais algum, Miguel? São só 3 campeões mundiais, né? O João Henrique quase chegou lá, hoje mora no céu. E aqui está na terra Orlando Duarte Figueiredo, o eclético de rancharia para o mundo, com o qual trabalhei mais de 20 anos, aprendi demais com ele e queria que o Tribuna do Esporte começasse com Orlando Duarte, o eclético, viu, Orlando? Muito obrigado. Eu não sei quem está mais careca, se é você ou Miguel de Oliveira, mas não vai querer brigar com ele, porque você é mais forte do que ele. Eu queria que você desse o primeiro tema. Vamos discutir. Eu vou dar o primeiro tema. Vamos lá. Primeiro, eu estou ao lado de um amigo, eu fui 12 anos vice-presidente da Federação de Boxe, e na terceira viagem que eu fiz ao Japão, foi justamente para uma luta entre Miguel de Oliveira e o Ajima, pela Rádio Pan-Americana, porque quando eu fui pelo Éder e a Oki, eu fui pela Rádio Bandeirantes, maior audiência que teve no rádio na época. Você foi com o Flávio Araújo, não? Não, o Flávio foi no Éder, o Flávio foi noutra luta. Aliás, ele se equivocou no livro, mas tudo bem. O Miguel foi roubado contra o Ajima. Derrubou 2 vezes o Ajima, que atuava feito sapo, né? Que se atirava. E todos os grandes pugilistas do Japão estavam no ginásio e todos disseram, eu fui com o Newton Campos, estavam todos dizendo a mesma coisa, que o Miguel ganhou e ganhou mesmo. Ali ele seria um grande campeão do mundo porque merecia. E olha, quando você fala em roubada, apesar que você é um ufanista e um grande brasileiro, meio exagerado, mas você foi o único que falou que o João do Pulo foi roubado em Moscou e o tempo passou, até os soviéticos, quando abriram lá a cortina de ferro, reconheceram que o João do Pulo foi roubado. Então você tem realmente como dizer. Eu vivi muito tempo em academia de boxe. Gostava muito, achava um esporte lindo, nobre arte, que começou baseado nas regras da esgrima. E o Miguel, eu acompanhei a carreira do Miguel. É certo, seu Miguel? Tranquilo. O senhor foi roubado lá, seu Miguel? Ele pulava feito sapo, o Ajima? Não, o Ajima pulava feito sapo. E lá estava todos aqueles caras campeões do mundo e todos... O Arada estava? Estavam todos. Eu treinei inclusive na academia do Arada. Então... E ele não te falou depois? Falou. Falou. Fui ao Japão, uma viagem longa, eles deram empate. Empate porque mantinha o título do Ajima. O Carolo, que estava sentado aqui outro dia no Tribuna do Esporte, viu, meu caro Maltoni, meu caro Oswaldo Maciel, ele disse exatamente isso, que foi um assalto. Não, e o Miguel, ele só tinha uma coisa, ele tinha um treinador que segurava um pouco o Miguel. Quem era o seu treinador? Carolo. Carolo. Não, não é o Carolo. Então o caso é com o João Henrique, que o Zumbano segurava um pouco o João Henrique. Mas o Miguel tinha todos os ingredientes que um pugilista precisa ter para ser campeão do mundo. Batia forte, se esquivava bem, ele tinha bom jogo de cintura e tal. E foi campeão do mundo. Está com uma mulher distante, isso te traz tristeza? Não vai dizer que ele é sonado, que ele não tem nada de sonado. Que isso? Tá quieto, que quer? Tô olhando tá me ouvindo, tá me ouvindo. Tô ouvindo meu amigo falar e tô olhando. Então fala aí agora você, que senão o Maltoni e o Oswaldo, eu penso que você não Orlando Duarte usou peruca há muito tempo, você não pensa em fazer isso, né? Não, absolutamente. Eu acho porque você achou que eu usei peruca? Você achou que eu usei peruca? Não. Então fala pra ele que não. Esse aí é meu amigo, a vida inteira eu falo da careca dele, do Cláudio Castro. Ficou tão modelo que o Michael Jordan, Ronaldinho, todos, Roberto Carlos, estão usando nada na cabeça. Tranquilo. Porque se cabelo fosse importante, nascia na cabeça de todo mundo. Agora, ô Maltoni, o que você lembra do Miguel de Oliveira e o nosso Oswaldo Maciel também? E daqui a pouco nós vamos falar de grandes erros de arbitragem na história do futebol. Porque falamos aqui de erros de arbitragem numa luta do Koichi Wajima com o nosso Miguel de Oliveira, mas temos grandes erros de arbitragem no futebol. E aí, o que vocês lembram do Miguel? Olha, nós acompanhamos o Miguel, a vida dele, as conquistas dele. A gente vai entender certas coisas, por exemplo, que o Éder Joffre era quase imbatível no grande momento. Mas imediatamente surgiu o Miguel, no desaparecimento em termos pugilísticos do Éder, ele surgiu dando a impressão de que chegaria e chegou.
Eu acho que isso é importante para todos nós, saber que preparados o Brasil, em quaisquer circunstâncias, a gente pode ser campeão. E a prova está aí o Miguel. E você tem razão. Sabe que o Éder é considerado pelos americanos um dos 10 maiores pugilistas de todos os tempos. Ganhou o troféu, ganhou o cinturão lá. Você sabe que o Servilho de Oliveira foi considerado Ele é mais um craque. reconhecido lá do que aqui, né, Orlando? Muito, muito reconhecido. O Éder, um É espetáculo. a revista The Ring. The Ring Magazine, de Nat Flasher. Eu vou falar uma coisa a vocês. O Servilho seria tranquilamente, Campeão sem do erro de mundo. dúvida, campeão do mundo. Servilho de Porque Oliveira. uma semana antes dessa luta que eu tive lá em Tóquio contra o Koichi Wajima, eu fui no ginásio, assisti uma luta do Masao Oba contra Charchai Chanoi. Desculpa, quem contra quem? O Oba e o Masao Oba, Chachai que era Shanoi. campeão do mundo dos pesos moscas, Japonês. na categoria do Servilho, japonês. Contra... E o Charchai Chanoi, tailandês. E o tailandês derrubou o Masaoba no primeiro assalto. Masaoba ficou grogue 4 assaltos. Mas bobo, na mão do Chanoi. Ele, como era muito maluco, ele não conseguiu achar a distância para derrubar o Masaoba. O Masaoba foi se recuperando, ganhou por nocaute no 11º assalto. Uma semana antes da minha luta. Eu fui assistir essa luta E no você ginásio, viu que o né? Servilho é melhor que os O dois. Servilho é melhor que os dois. O Servilho batia nos dois numa noite só. É verdade. E eu vi uma vez o Pierre Cossimã e Fred Gilroy na Bélgica e falei, esses dois não ganham do Éder na mesma noite. E foi o que deu. Ele ganhou de todos que o enfrentaram. Porque o boxe brasileiro teve também Ralph Zumbano, Calé de Cury, Nelson de Andrade, o Luizão. O Calé de etc. Cury está vivo? Eu não estou muito com o sentido. Eu lembro tão bem do Calé de Cury, quando ia muito no Detran, amigo do Zé Neto. Onde está o Calé de Cury? Ou faleceu? Não, faleceu ou não faleceu? Então quero dar um abraço no Calé de Cury. Orlando, a tua carreira brilhante no Rádio Jornal Televisão, você continua aí na Rádio Trianon, tantos anos de Jovem Pan, TV Cultura. Você trabalhou em todos os canais, né, Orlando? Você e o Osmar de Oliveira? Faltou o canal do Suez. Ah, só o canal do Suez. O nosso Maltoni, primeira vez que eu vi o Não, Maltoni, eu era quero moleque. dizer que eu sou bem-humorado e brinco com o Só meu amigo faltou do canal do Milton. Suez, essa foi boa. Né? É, porque muita gente atravessou a nada o canal do Até Suez. porque dizem que você, eu não fui o cavalo, mas você transmitiu corrida de biga. Corrida de biga. Naquela corrida que o Benhur Judá ganhou, eu soube que você fez a Eu estava transmitindo. Você foi um ótimo auxiliar. não, Orlando, você é o Cláudio Caçuga e o Spitford. Mas o Maltoni, eu lembro do Esquete do Rádio Inesquecível. Eu queria que você citasse 10 integrantes do Esquete do Rádio da Rádio Bandeirantes. Depois eu vou passar para o Oswaldo Marcel, para saber onde é que o Oswaldo trabalhou. Porque eu queria saber se você narrou boxe também. Porque, olha, o Zé Silvério narra boxe como poucos. Porque boxe é muito difícil. O Pedro Luiz, que narrava até corrida, até jogo de xadrez, é muito difícil transmitir. O Galvão Bueno, eu acho ele muito bom em tudo quanto é modalidade, mas ele consegue ser bom até no boxe, que não é qualquer um transmite boxe, viu, Miguel? É muito difícil. Então, cite 10 integrantes do inesquecível Esquete do Rádio da Rádio Bandeirantes. Eu vou, evidentemente, Ou 20. cometer alguma injustiça, porque a gente tem uma equipe de uns 24 ou 25 companheiros que eram brilhantes. Uma seleção brasileira. Mas a seleção era Pedro Luiz, Edson Leite, Fiore Gilhote, Darcy de Oliveira Reis, Flávio Araújo, Mário Toledo Leite de Moraes, foi talvez o maior narrador de boxe. O Enio Rodrigues também. O Enio Rodrigues. Mário Moraes transmitia boxe? Muito bem. Mário, como é que era o nome completo? Mário Léo? Toledo Leite de Moraes. Que beleza. Quem mais? Vamos ver. Barbosa Filho. O Barbosa Filho. Mauro Pinheiro. Depois Loureiro Júnior. Loureiro Júnior veio depois. E aí, Não, ele tá, nós tínhamos inclusive, 20, tinha ele tá, Orlando inclusive, Figueiredo Orlando Duarte estava lá. Duarte Figueiredo. Porque há duas passagens Cláudio pela Caçuga. Bandeirantes, 60, 61, 62, 63. 63, esse período era o auge. Não tinha o Maltoni não, o Fiore Gilhote não trabalhava na Bandeirantes. estava na PAN. Estava na Jovem Pan. E nesse período, sim, tinha os melhores narradores. Tinha narrador começando, Joseval Peixoto, Luiz Aguiar, Haroldo Fernandes. os repórteres Éter Haroldo Rodrigues, Fernandes. Luiz Augusto Maltoni, Éter Rodrigues, o
Joseval fazia o Até campo. o Silvio Luiz. Silvio Luiz. Você era repórter de meta. Era repórter de meta, depois eu passei a ser o repórter de Mais campo. tarde o Roberto Silva. Depois quem o mais? Agora Roberto vamos pro Silva. ataque lá. Luiz repórter. Aguiar. Não, quando Luiz nós Aguiar, saímos, apresentador. quando nós saímos em Luiz Aguiar, 63, que ele não quis ir comigo para Record, foram Darcy, Cláudio Karsug, excelente, o Darcy, o Braga Júnior, eu e o Joseval. Agora, aí é que a Bandeirantes foi buscar o Enio Rodrigues, Luiz Alfredo, Barbosa, que estava lá na cadeia. Alfredo? Quem é Luiz Alfredo? Não, Luiz Alfredo, não, Luiz Orlando. Alfredo Orlando. Alfredo Orlando. Porque atualmente temos o Luiz Alfredo, que é o filho de José de Almeida. Agora, aquela equipe que vocês já tão boa e eu ouvia tanta Bandeirantes, que eu lembro do Dinamérico Aguiar. Campos Aguiar. Até do Euler Pitts Prado, nome até dos operadores. Mas você já narrou boxe também, Oswaldo Marcelo? Olha, narrar não. Eu já tive uma vez, logo no início aqui em São Paulo, em 73, pela Rádio Gazeta, eu tentei transmitir boxe no Pacaembu. Não foi difícil? Mas é muito difícil e é claro, com você tendo alguém do lado, alguém que conheça bem, que seja um expert, um especialista, facilita a coisa, né? Eu transmiti boxe. Mas é muito difícil eu fui ao realmente Japão transmitir boxe. É muito difícil. Mas é realmente, você precisa estar bem enquadrado, para o rádio de um jeito, para a televisão de outro. Porque a televisão está mostrando, até um episódio curioso. O Aurélio Belotti transmitia boxe na Gazeta, na TV Gazeta, quando a Gazeta começou, ou na Paulista. E ele estava um dia transmitindo, de esquerda, direita, blá. Aí vem a imagem, não era nada disso, eram dois matungos, assim, tava mentindo para chuchu. Isso, a televisão bate a mentira, né? Já teve de mentira, Orlando. Como é que foi o dia da mentira, um célebre jogo do São Paulo? Foi na Rádio da Mídia? Foi na Rádio Record, Na né? Rádio Record. Ele transmitiu o São Paulo e o... Isso eu era menino, hein? Você vê que faz 50 anos. 51 São Paulo e anos. Milan. Você nasceu em Jundiaí, né? Nasci em Bonfim Paulista. Bonfim Paulista é uma cidade Capital próxima de a Ribeirão Preto. Na época, pertencia a Ribeirão Preto. Todos os meus documentos são do Ribeirão Preto. Mas peraí, você Mas eu fui para eu sou Jundiaí. do Hoje Jabinho, Orlando do Rancharia. Você nasceu onde, Oswaldo? Eu nasci em Marília. E o Miguel? Lençóis Paulista. Ah, Lençóis Paulista, um orgulho de... Onde um dia o Didi foi jogar na Lençoense lá. Começou aqui o Didi. E aí, como é que foi o dia da mentira? Então, aí o São Paulo estava na Europa e a Rádio a PAN anunciou que ia transmitir o jogo. A PAN não, foi a Rádio Record? Né? A Record. Anunciou que ia transmitir o jogo, todo mundo na expectativa, os caras ouvindo. Naquele tempo era transmissão internacional, valia tudo, era importante. 100% de audiência, não tinha E o Geraldo começou, e e os caras ganharam de 8-1 em São Paulo, 9-1, não sei. Mas ele fazia o jogo inteiro. narrou o jogo inteiro no dia da mentira. São Mas Paulo ele 1, gravou, não sei se é 9. Foi 8-1 ou 9-1. Ele gravou antes de viajar. Gravou. É. Ficou a 7 chaves, porque fazer uma transmissão naquele tempo do exterior era difícil e essa longa transmissão seria mais difícil. Então, puseram ruídos, fizeram mixagem e tal, e a transmissão foi feita. Eu lembro que São Paulino queria agredir corintiano, porque foi uma goleada fantástica. Foi São Paulo e quem? Foi o Anderlecht? São Paulo e Milan. Milan? Foi, Milan. não sei se foi o Milan, foi o São Paulo. Aí foi na quando Itália, acabou né? o jogo, mas a Ratupi fez um negócio desse também na época áurea da Loteria esportiva. Ela começou a dar Ji-Paraná e não sei quem, o Ji-Paraná ganhando de 5-0, o Bom Sucesso ganhando não sei de quem, o Curitiba perdendo no interior do Paraná. No fim, todas as rádios foram dando. Dali um pouco, o Mané Ramos falou, tudo que nós falamos era mentira, hoje em dia é mentira, o Curitiba está ganhando, o Flamengo está ganhando, não sei o que. Pô, derrubou Isso não todas pode as fazer. Hoje não Você dá. lembra disso, Hoje é impossível fazer Hoje é isso. impossível. Não pode. Tem internet, Na rádio Bandeirantes tinha um locutor, que o Orlando conheceu muito bem, Deus o tenha, era um belíssimo companheiro, o Renato Silva. Renato O Silva. Renato ficava atrás do gol. E morreu o irmão também, Zé Carlos Morreram os Silva. dois. Aí passava um garoto, que hoje ele ia se divertir. Passava um garoto, ele falava, atenção, renda no Pacaembu, 38.417.000. Aí o garotinho passava, anotava e chegava ali da renda. Não era nada disso. Tudo mentira. Mas quais os grandes erros de arbitragem que vocês lembram? Primeiro, você foi com o Ishivajima, vamos falar primeiro do Do boxe foi. Você acha que foi a pior arbitragem da história do esporte para você? Foi nessa luta sua, não? Essa foi a pior.
Era título mundial. Quer dizer, quando eu digo arbitragem, são os juízes lá. Tanto é, Milton, que eu era o primeiro do ranking. Então o Wajima era obrigado a expor o título. Naquela época tinha uma regra que era o seguinte, o campeão era obrigado a expor o título perante o primeiro do ranking. E o presidente do conselho assistiu à luta. E ele me manteve. Empatei e tal, ele me manteve como primeiro do ranking durante um ano. Eu voltei para o Brasil, fiz aí umas 6, 7 lutas, e aí voltei no dia 4 de fevereiro de 74. Contra o mesmo Wajima. Contra o mesmo Wajima, no mesmo ginásio e tal. E essas 6, 7 lutas você ganhou todas? Ganhei todas. E aí deram a vitória para ele por pontos. Foi uma outra luta que, e o presidente do conselho assistiu à luta. Ele me manteve no primeiro, porque foi outro esbulho. A de 73 não há nenhuma dúvida, Milton. 73 ele derrubou duas vezes o primeiro e Wajima, 14ª assalto. Manteve o domínio do combate o tempo todo, Deram aplicou empate, todos os golpes, deram empate e vergonha. mantiveram o título. Então ele foi realmente esbulhado como campeão do mundo naquela época. Um juiz japonês e 2 jurados japoneses. Pô, brincadeira, mas também foi falta. Parecia o Santos de atualmente, não tem força política. Qual o grande erro de arbitragem que você lembra, Oswaldo Marcel, na tua vida? Olha, erro de arbitragem, viu? E eu vou falar do Márcio Rezende de Freitas 95, Santos e Botafogo. Mas o Maltoni e o Orlando devem ter detalhes intramuros e outros de priscas. Eu ia falar exatamente um deles, esse de 95, do Márcio de Freitas, no Pacaembu, na decisão do Botafogo e Santos, que realmente ele decidiu o campeonato, né, a favor do Botafogo. E o outro que eu me lembro, assim, são tantos erros, que aliás, que a arbitragem erra, também é uma coisa que todo dia você vai encontrar alguma coisa. Mas um que marcou muito foi com o seu Armando Nunes Rosa, da Castanheira Marques, na decisão Santos e Portuguesa em 73, em que precisava simplesmente saber aritmética ou matemática e contar 1, 2, 3, 4, 5. E ele contou errado e você sabe, né, o que aconteceu, terminou o jogo na cobrança de pênalti, faltando ainda pênalti para ser batido, deu aquela confusão que acabou a Portuguesa dividindo o título com o Santos. Faltavam 4 pênaltis, o Santos ganhou de 2-0, o Santos perdeu os 2 pênaltis, sendo que o Pelé ainda que bateu dele, e a Portuguesa converteu seus 2 para que houvesse o empate 2-2. Eu fui repórter de trânsito nesse dia com Orlando Duarte e Leônidas da Silva comentando para Vili Gonzer. Se eu pudesse, eu batia a pena. Vili Gonzer na Só que há um detalhe nesse jogo muito importante. Gol do Cabinho. Cabinho partiu do campo da Portuguesa, acabou fazendo gol e ele anulou, com impedimento que não existiu. Mas, também no Santos e Portuguesa, na Vila Belmiro, apitado pelo Armando Nunes, 64. Ele prejudicou a Portuguesa claramente em 2 penais não marcados. E a Portuguesa foi prejudicada. Um deles, o Ismael, e eu quero dizer, no primeiro tempo, 0-0. Decisão do campeonato de 64. Estava 2-0 para o Santos, o Ismael fez um gol contra, o Ditão fez o outro gol, e ele deu depois uma falta que não existiu. Mas vamos esquecer a falta do senhor Márcio, como é que chama? Márcio Rezende de Freitas. Márcio Rezende. Superou a tudo para mim. Sabe por quê? Porque ele não podia ficar de costa para a jogada, quando da cobrança da falta. Ele não podia anular o gol que ele anulou. Ele não podia dar o gol que ele deu e decidiu um campeonato brasileiro de futebol. Os erros do Armando, sim. O gol do Leivinha, que foi de cabeça e não com a mão. A bola que entrou por fora no Pacaembu do Riverino, que deu gol. Contra o goleiro Suli. Então ele teve falhas consideráveis, né? Aquele árbitro que deu gol com a mão do Maradona, aquele é um ridículo. Mas esse do Márcio não pode, porque ele era bom árbitro e tinha todo o domínio do jogo. O Santos tem que considerar um título a mais na sua carreira. Não é para agradar, não, viu? Eu ainda acho que foi aquele gol contra do Aragão, né? O Aragão que desviou para dentro do gol. Não, mas o Palmeiras, 2-2, contra o Marrom. Bateu nele a bola. Não, mas ali não teve culpa. O Aragão estava mas ele estava mal colocado. Ah, bom, isso é outra coisa. Figura neutra, pode bater nele. Na trave. Se ele não está ali, ela passa e vai fora. Mas foi um erro que modificou isso. A regra é muito curiosa. Se você receber uma bolada violenta, ela bater em você e entrar e você ficar desmaiado, seu árbitro, o assistente, quando ele voltar do desmaio, fala, bateu, entrou. Ele dá o gol e continua o jogo.
Foi o que aconteceu com o Aragão, ele não foi desmaiado. O Aragão depois Estou daquele... dizendo que foi... Não foi falha de arbitragem. Ele estava mal colocado, né? Foi o único gol realmente que um árbitro fez na história. Mas o Aragão que eu marcou saiba época. foi esse. O Aragão, depois desse lance aí que ele estava mal colocado, todo lance que tinha do mesmo tipo, assim, uma falta, ele ia ficar na área do gol Onde ele adversário. devia ficar. Onde ele devia Ia ficar. lá no Eu gol já passei adversário. quando eu trabalhava na TV Bandeirantes, eu passava muito esse gol. O Santos estava ganhando de 2-1 no Palmeiras, o jogo acabando. O Jorginho Putinati, aquele Jorginho de Marília, chutou. E a bola bateu na canela do Aragão e entrou. O goleiro do Santos era Marola, o back central era o Márcio Paulada, Márcio Rossini e o Serginho Chulapa. Eles saíram em uma comitiva do Santos atrás do Aragão. Não tem culpa. Eu acho que o Aragão foi um mau árbitro, porque ele era muito nervoso, apesar que tecnicamente um bom árbitro. Mas esse erro ele não teve culpa. E você, qual é? grotesco, qual é isso? Pra mim é do Márcio Rezende mesmo, né? Do Márcio Rezende. Mas realmente, Qual a vergonha? sem dúvida. Você torce para que time, o Miguel? Corintiano. Ah, Você também é corintiano? Até no boxe o Corinthians a domina. portuguesa sempre está do em Castrilli. evidência, né? O Castrilli. Castrilli, no jogo Nossa. contra o Corinthians. O Castrilli, esse foi... Isso é que eu criei aí na imprensa a figura do apito amigo corintiano. Porque desde 1910 o Corinthians é ajudado no Altonê. Eu vi um jogo Espéria e Corinthians 1911. Eu fui lá na Rua dos Trilhos. O Corinthians foi de 5-0, 5 gols de impedimento e o árbitro deu, Orlando. Pô, mas é um Não, Corinthians. mas tem um campeonato que é histórico, tá nos registros, que em 38, no Parque São Jorge, o Carlito fez um gol com a mão pro Corinthians. O Corinthians foi campeão paulista em 1938. Então você tem razão em algumas coisas, mas o Castrilli, eu não gosto nem de falar do Castrilli. O Castrilli, eu acho que ele deve Não, ter... mas aquele dia foi um escândalo. Ele deve Pode, ter né? imaginado que ele... Porque, na realidade, o Morumbi estava cheio, a torcida do Corinthians, claro, maior, da Portuguesa muito pequena, lá no estádio. E a impressão que se dá é que ele achou que ele estava fazendo um grande negócio. Ele falou, nossa, essa torcida toda... Não, eles e vão tem ficar- outro detalhe. Eles vão me carregar. E eu vou te falar outro detalhe. Deve ter pensado isso. Dois jogadores que xinguei falavam aquele homem espanhol no time do Corinthians gritaram, é penal! Ele falou penal. O Rincon e mais outro lá. Mas eu Esse é o xinguei penal. demais aquele Eu achei dia. Eu ridículo. xinguei de mal o Castilho aquele dia. O Corinthians jogava com o Jabaquara no Parque São Jorge. Isso eu vi esse jogo. Lotadinho o jogo, estádio lotadinho. E o Jabaquara tá lá 2-1. Lá no parque. E os caras Jabaquara querendo ganhando. pegar. Não, os caras querendo ganhando, pegar o tinha o Célio. Boquinha, o Boca, como é que chamava? Tava de Jabaquara. Célio Taveira Filho. É isso aí. Aí, ele deu um pênalti contra o Jabaquara. O cara levantou a camisa, a bola estava marcando o peito do cara aqui. O juiz deu pênalti. Não me lembro quem foi o juiz. Aí o Cláudio, 2-2. Aí foi. Aí deu uma falta. Na intermediária do Corinthians, vai chutar o Hélio. Era um meio esquerdo desse tamanhozinho, mas tinha um chute desgraçado. A bola veio como um avião. Passou Entrou na cara no do Gilmar. Gilmar. Passou o Gilmar, Tava lá, saiu com 3-2. polícia, É verdade, é verdade. O Jabaquara ganhou. 3-2. Um rolo para sair dele. O Aí, Almir no saiu correndo domingo, atrás do Serginho. no domingo, no Parque Antártica, jogaria um Jabaquara e Palmeiras. Eu fui lá, fiz a abertura, a transmissão era do Edson Leite. O Edson estava no Rio fazendo a Rádio Guanabara, que o João Sá tinha comprado. Rádio Guanabara. Aí eu apresentei o Edson aí, 10 minutos, falta contra o Palmeiras. Eu falei, atenção, Edson, vai chutar o Hélio. Ele fez gol no Gilmar, é uma bomba, tá? Ele falou, quem é que vai chutar? Eu falei, o Hélio. Ele falou, atenção, Brasil. Correu Boquita, tem gol. Quando ele está gritando gol, eu falei, Hélio. Quando ele terminou, ele falou, de quem? Eu falei, Hélio. Não, o Edson Esse Leite, Boquita jogou no Guarani, na Ferroviária, morreu no o Corinthians. Edson Leite tem histórias maravilhosas, viu? Muito. Estava jogando Santos Jabaquara na Vila e gol, melão, Silvio Luiz. Dá o nome desse melão, é Wilson Sório. Olha aí, um nome bonito. Vamos acabar com o apelido. A partir de agora, o Wilson Sório. Desce o Jabaquara, bola com o melão, atira gol. 10 segundos, acabou a campanha. Porque o Wilson Sório é dose, deve ficar só o Wilson, né? Melão, pô, acabou. E esse melão naquele célebre 6-4 do 6-4 foi o o jogo. Filpo Nunes e o Jabaquara ganharam do Santos 6-4. 6-4, foi esse jogo. 6-4. O Jabaquara tá voltando Ficou agora. muito tempo no Vasco. Senhores funcionários. Olha, ó, inclusive são funcionários que estão gostando muito da conversa e tal. Quer dizer que você é corintiano, Miguel de Oliveira? Você gostaria de ser candidato a deputado, não? Normalmente. Você seria chamado... Esse aí, senhor cara. que está falando está chamando a gente para uma aula de política. É.
É a TV Assembleia, tá certinho, não tá? Tá. Tivemos algum pugilista deputado? Não, João, o Tivemos, João Pulo, como representante também internacional nosso, foi deputado estadual, se não me engano, 2 vezes. Tivemos algum pugilista. O Éder Joffre, meu Deus, eu estou pisando na bola. E o Ralf Foi Zumbano? vereador. Zumbano. O Deputado, Éder acho que não conseguiu deputado, né? Acho que não, vereador. Ele foi vereador. Mas o Ralf foi deputado. Foi deputado. Grande amigo meu, Ralf Benedito Zumbano. Ele não nós gostava de estamos chamar aqui- de Benedito. Nós estamos aqui na Assembleia, você já foi candidato, Orlando Duarte? Não, só a político? sua amizade, tá complicado. Você não. Não. E Eu você, não sou candidato a nada. Não. Já Nem foi de candidato? eu não fui candidato, mas eu fiquei muito feliz hoje, porque eu passei, o rapaz, oi deputado, como vai? Olha, o meu irmão foi deputado aqui já faz uns 15 anos. Você foi chamado deputado hoje. O irmão dele foi deputado. Oi deputado, tudo bem? O nome do seu irmão? Jairo Maltoni. Ah, o Jairo Maltoni, foi deputado há muito tempo. Foi 8 anos aqui, foi 4 em Brasília. E agora? Aí ele se candidatou a prefeito lá em Jundiaí, e aí ele falou, parei. E Parou? parou. Então, a política realmente ela tem altos Você e nunca foi baixos. candidato a nada, meu? Não, eu já fui convidado até para senador, você acredita? Não? Eu Nesses acredito. partidos menores. Acredito. Fui candidato Os nanicos. senador, vereador, deputado estadual, federal. Ainda não me chamaram para governador. Mas ainda vou ser candidato a governador de Minas. Aí vou levar tudo para Muzambinho. Muzambinho vai ser melhor que Juiz de Fora. Viu? Vai Aliás, ter fábrica de você tudo lá. pode transferir a capital para Muzambinho, né? Verdade. Seria- Você eu vai fui ser convidado para presidente do vereador, deputado. Presidente do Santos eu gostaria de ser sim, rapaz, mas agora estão dando um trejeito lá nos estatutos. Eu sou sócio do Santos há apenas 1 ano e meio. Então agora, se passar lá o que o Marcelo Teixeira quer, Maltoni, você para ser conselheiro, você tem que esperar 10 anos. E depois, para ser candidato a presidente, você tem que ser conselheiro há 15 anos. Você não vai ser, Pô, nunca. tá no fim da É carreira. ditadura na Vila, como já há com o Mustafa no Palmeiras e com o do Alíbio no Corinthians. O único time grande aí que realmente... Portuguesa está em eleição também, mas é no São Paulo que tem democracia. Não, Porque não tem portuguesa é mais eleição. democrática. Na Federação de Boxe, como é que é? Tem ditadura também? Não sai o presidente ou tem? Acho que não. Quem é o presidente da federação? É o Newton Campos? O Newton Campos desde a época de corrida de biga, ele é o O presidente. Nilton Campos foi vice dele 12 anos, eu já estou longe dele há muitos anos. Mas olha, ele ama quando eu boxe, comecei no ele é da rádio, ele já do era Conselho Mundial de presidente. Boxe, ele Ele é vice-presidente adora do Conselho o Mundial boxe, de é Boxe. vice-presidente do Conselho Mundial de Boxe, maior entidade do boxe mundial, né? Aliás, pouca gente conhece uma modalidade esportiva como conhece Newton Campos o boxe. É verdade. Orlando, mas naquele dia que o Benhur Judá ganhou aquela corrida de biga, como é que foi? Como é que você estava lá? Como é que foi a sua conversa com o Charlton Heston depois da corrida? Olha, o diretor do cinema em Rancharia, o seu Augusto, não deixou eu ver o resto do filme, que era muito pequeno. É o seguinte, Milton, eu adoro tudo quanto é esporte. Eu vejo o Ben-Hur e fico admirado com aquela categoria de fazer o filme naquela época, com 11 Oscars. Sem a tecnologia de hoje, Sem a né, tecnologia de hoje. Hoje você constrói, como construiu no Gladiador, um coliseu, novo coliseu. E você fala com um tom de humor que é muito importante, porque é o meu orgulho de ter sido só, e tão somente até hoje, jornalista esportivo. Meu orgulho dos livros escritos, das viagens feitas, do convívio com companheiros em todas as emissoras que eu trabalhei, nas emissoras de televisão, e convívio assim, internacional com o Éder, que foi lutar boxe, com basquete, com tênis. Eu gosto de esporte. Aliás, Orlando, eu queria te cumprimentar você, o Maltoni, em relação a isso, porque vocês estão inteiros em grandes emissoras de rádio, como você na Rádio Globo, Maltoni, e você na Rádio Trianon, e o Orlando está na Rede TV agora também. Mas eu queria que vocês fizessem homenagem àquelas pessoas que nos deixaram. Até porque eu brinco, Orlando, desde que eu te acompanho em 1900 em branco e preto, o único comentarista vivo daquele tempo é você, porque o Maltoni era repórter, você sempre foi comentarista. Vamos lembrar dos cronistas esportivos que faleceram. Grande a lista, Por grande a favor, lista. vamos lá. Você pensar assim da CESP, Galdão foi presidente, morreu, Rebelo Júnior morreu, Blota Júnior morreu, o Ari Silva morreu recentemente, Aimar, Carlos Aimar. Geraldo José. Mauro Pinheiro, Geraldo Zé de Almeida, isso da CESP, né? Agora, você Parece tem... um parênteses, nós estamos aqui na Casa Política, nós temos na cidade de Araçariguama um prefeito chamado Carlos Aimar, você sabia? Que o pai colocou o nome dele no moleque em homenagem ao comentarista Carlos Aimar. Mas aqui teve um E o deputado Carlos também, Aimar, ele é prefeito da cidade de Araçariguama. teve um deputado aqui, Randall também, em homenagem ao Randall Juliano. Randall E Juliano. ele se promoveu muito, diga-se de passagem. Diga-se de passagem. Com o nome. Tem um João, não sei das quantas, que o nome no meio é Orlando Duarte. E um cara perguntou para mim em Ribeirão, você foi candidato aqui? Eu falei, não,
caras usavam. Bom, os Agora, narradores que faleceram, então, o maior de todos, o Pedro Luiz, né? Geraldo Zé de Almeida, Geraldo, o Edson Leite, o o Rebelo Júlio, que praticamente começou a história. Darcy Reis, Galhano Darcy Neto, Reis. de mortes de narradores, muitos. Comentaristas, uma porção. o Zé Carlos Silva, Renato O Silva. Zé Carlos e o Renato Silva, eram dois irmãos. O Aquele João Batista da Rádio Gazeta João também Batista morreu. também, ele, de repente, a gente ficou O sabendo Peirão que de ele tinha Castro, morrido. Pet, você tem o Zé Italiano, Dieter Gleser, morreu, que era Dieter Gleser era o Saxug plantão. Milton Peruzzi. Milton Peraí, Peruzzi. lá na mesa redonda do Milton Peruzzi, segunda-feira, marcou época, morreu Peruzzi, morreu. O Dom Pessoa é imortal. Esse bate na trave, mas não morre. Eu brinco muito com ele, entendeu? O Zé Italiano morreu. O Peirão de Castro. Pet morreu. Rubens Pet. Paulo Vitor, lembra do Paulo Vitor? PV. Lembro. Peirão de Castro, Aí você põe os repórteres também, muitos que morreram, né? Eli Coimbra, Eli Coimbra, o grande Eli Coimbra, de saudosa memória, né? O Eli gostava Zé muito. Góes, trabalhou tanto Zé tempo com Góes, você. excelente figura. Gerdi Zé Góes, Gomes. Gerdi Gomes. E depois comentando aí na Sérgio televisão- Baclanos. e comentando na televisão, o Flávio Azetti, que foi o primeiro comentarista de arbitragem, mas ele jornalista e comentarista de arbitragem. Na Gazeta Esportiva morreu Solange Bibas, morreu quase todo Não mundo. podemos esquecer do Raul Tabajara. Não, e Tomás Amazônia, que foi o papa de... Mas são 46 anos que a gente está no meio. Então, rapaz. Se não morre, como é Eu que falo, faz Orlando também? White, todos que eles morreram, só tá você aí, Mauro Mas eu sou Pinheiro, novo ainda. Mauro Não, Pinheiro. eu estou Rui tomando... Porto. O Rui Porto morreu em Roma. João Saldanha morreu, que era jornalista esportivo. O do Valdo Cosi. O do Valdo Costa, Valdir Amaral. Você quer uma Valdir lista Amaral. enorme. Eu, num dos Olha, eu livros... esqueci do Zé Silveira, da mesa redonda da É Gazeta. verdade, ele faleceu. grande e brilhante. Eu, num dos livros, eu, Zé Silveira foi 2 anos em Joinville. brilhante sabia? Zé Silveira. Zé Silveira foi Grande São Cabo Paulino. Juca, Cabo Juca. Cabo Juca. Quem mais, Maltônio? Vamos fazer homenagem aqui àqueles que nos Vamos ver deixaram. se a gente Porque lembra. logo nós estaremos lá também. Nós, você não, mas... Mário, eu não. Eu não, como eu não? Ei, quantos anos você tem? Eu tenho 51, meu amigo. então. Pra morrer boa basta ideia, estar Paulo. vivo, né, É Miguel? verdade. Bom, Tem você gente pode que ir morre desse com um princípio mês. sim, mas Não, Miguel. você ir pelo período de vida, não. Agora, Miguel de Oliveira, vamos lembrar dos pugilistas nossos, João Mendonça, né? Essa luta que você transmitiu, Zé Nosso, eu tenho certeza que foi do João Mendonça. João Henrique também. Foi João João Henrique. Henrique e João Mendonça. João João Henrique. Henrique, eu tive a oportunidade de treinar com o João em 2 vezes que ele disputou o título mundial. A primeira vez aqui na Argentina contra o Nicolino Lotti, 69, e na primeira vez que ele lutou com o Arcari em Roma, Na Itália. lá na Itália. Ele ajudou muito. Agora, Bruno Arcari. esse moço era de uma integridade total. Fantástico. Ele só morreu por ser bom. Que na hora que ele desceu do ônibus para ajudar, É, Ele já João estava Henrique. com hemorragia já interna. estava com hemorragia interna. Ele foi uma figura casado Então, com conte, uma Orlando, filha para do o amigo da TV. casado Como com é uma que foi? filha Você do tava Geraldo voltando Bloch. numa faculdade? Como é que foi? À noite, ele fazia faculdade em Mogi. Num ônibus? Não, ele ia e voltava de ônibus. E numa dessas viagens, o ônibus capotou. E aí ele foi Ajudar as pessoas. ajudar a tirar as Mas pessoas ele já de dentro estava do com uma ônibus. hemorragia Mas ele interna. estava com hemorragia É, interna. não sabia. Abatida. Algum negócio do baço. E ele ajudou a tirar as pessoas. Depois ele começou a se sentir mal, deitou. E adeus. Fui no Deus. enterro Mas dele. no momento que ele terminou de tirar o pessoal do ônibus, que ajudou a tirar o pessoal do ônibus, disse que ele começou a sentir mal, uma dor e tal, deitou, Salvou pessoas. salvou E muitas ele, pessoas. e ele era casado com a filha do Blota, do Geraldo Bloch. Geraldo Bloch. Blota. E é por isso que a gente precisa advertir sempre as pessoas que no acidente você tem que ir no hospital correndo. Mesmo que você não sinta nada. Eu estou falando porque eu sofri um acidente. Você tem um filho médico também. Tenho, Mas, filho, né? mas veja bem, numa situação dessa, É, Aí mas, tava mas tem que se defender. Ali eu acho falou que mais alto, falou mais o alto. instinto de Ele vontade. podia não estar dele. sentindo, mas Quem você conhecer- tem que O tomar- GB tá vendo esse programa e começa a chorar. Falou no João Não, Henrique, ele porque começa a chorar. o João Tem um Henrique- neto chamado João Henrique. O João Henrique foi uma figura notável, não filho foi? dele. Um sujeito fino, filho. Porque delicado. ele morreu, deixou a filha do GB grávida, esperando o menino. O menino não conheceu o pai, que coisa terrível. Mas no boxe teve muita gente boa que já foi também, né? E nós nos esquecemos aqui em relação aos comentaristas, esquecemos de Ávila Machado. A Ávila. É. A Ávila Machado morreu. Morreu? Morreu?
Porque O problema é que... Agora tem que levar no humor, é um programa. Morreu. é que eu cultuo muito a memória, gostava muito do Ávila Machado também. Toda vez que há um problema desse, há um acontecimento, eu sou o primeiro a comunicar. Morreu o jogador de futebol, morreu por isso, eles ligam pra mim. Pereirinha morreu. Outro dia morreu o Miguel, ex-goleiro da Portuguesa. O filho dele ligou pra mim. Quem? O Miguel, goleiro da Portuguesa, morreu também. Tá brincando? Morreu aí, tá vendo? Vocês não sabiam. No meu site, miltonneves.com.br, você tem lá o que filho levou. Eu faço realmente uma homenagem, eu recebo telefonemas, e-mails e cartas de filhas, netos de ex-jogadores, ex-cronistas. Eles gostam muito, eles agradecem muito. Quando eu falo muito do Raul Tabajara, Tia Jorge Cury, o pessoal gosta muito. Teve um comentarista, a gente tem que cultuar a memória. Comentarista de boxe também, o Duarte, né? Lembra? Eu pensava que ele era meu pai, trabalhava no Diário da Noite, morreu também. Viu? A Tia Jorge Cury. Agora fica rindo. Naquele período. O morreu faz parte. Viveu, nasceu e morreu. Orlando, só falta você, Orlando. Todos os teus comentaristas contemporâneos morreram. Você não vai, Orlando. Não há meio de você ir embora. Estou esperando levar você no cemitério. Era o presidente do Santos, naquele período de fastígio do Santos. Era chegar e ganhar. E o Santos está jogando no Maracanã, porque o Santos mandava no Maracanã. Né? Ganhava 5-1, 4. Aí o Luiz Aguiar foi fazer uma entrevista com ele. E ele achou que o Luiz Aguiar era um cara do Rio. Não, o jogo vai ser aqui no Rio. Porque não vai ser no Rio, porque a torcida do Santos é aqui, nós vamos jogar aqui. Aí saiu, voltou, tá aqui, o Rádio Bandeirante, tá? Não, nós vamos jogar em São Paulo. Santos é de São Paulo. Não, mas o era uma figura. Mas, Orlando, eu matei o Ismael outro dia, Orlando. Matou. Eu matei o Ismael Cabral Marques. Foi você que matou? Eu comecei, foi o seguinte, eu matei na segunda-feira. Eu vi no jornal. Na terça eu ressuscitei. Mas na sexta-feira resolveram todos os outros veículos, todo mundo resolveu matar o Ismael. Eu matei na segunda, eu ressuscitei na terça. Mas o pessoal matou pra valer mesmo na sexta, saiu tudo quanto é programa de televisão, só não são na Rede Globo. Aí o Ismael me liga no domingo, eu entrevistei o Ismael e beleza. Aí foi mais ou menos uma história do Rivadavia Correia Meia, que um locutor do, como é que chama no Rio? Lá é Suderge, não? Suderge. A Suderge informa. Não, Suderge informa, atenção. Morreu o Rivadavia Correia Meia, eu me lembro perfeitamente disso. E ele estava na tribuna de honra com a mulher e a filha. Eu falei, mas peraí, Rivadavia Correia Meia sou eu não morri. Foi lá, deu uma dura no locutor, o locutor, desculpa, senhor Rivinha, o apelido dele era Rivinha. Ele pegou só, aí ele entrou o locutor, naquele tempo Maracanã era 100 mil pessoas, né? Botafogo. Atenção, há pouco eu informei a morte de Rivadavia Correia Meia. Queria informar melhor o seguinte: Rivadavia Correia Meia não morreu mais. E eu entrei no ar na Jovem Pan, entrevistei o Ismael durante uma hora, deles, atenção, queria informar a quem interessar possa, que vocês que ouviram que o Ismael tinha morrido, queria informar que o Ismael não morreu mais. Entendeu? O único jeito de consertar. Isso no Maracanã, Suderge informa, seu Manuel dos Santos, dirige seu portão de entrada que sua mãe morreu. Pô, mas que negócio é esse? Mataram o Djalma Santos. Eu matei também o Djalma Santos. Você matou? Eu matei em 73. Mas ele levou a dura, viu? E já fiz mais, fui suspenso pelo Fernando, mas eu fiz mais. Eu já matei 2, Ismael e Djalma Santos, mas ressuscitei o Faustino ponta direita. Um dia eu estava na rádio, o Faustino tinha... O Faustino morreu assassinado em 1900 e não sei o quê. Estou lá na rádio, telefona quem? Cláudio Karsug. Isso o Faustino, 10 anos depois da morte do Faustino, assassinaram o Faustino. Aí o Karsug ligou nunca vou esquecer, de uma churrascaria da rua João Moura em Pinheiros, que antigamente foi pizzaria do Luiz Carlos Galto. Eu sei, eu fui lá. O Karsug estava lá com a esposa dele, a Hilda, com os filhos e tal, só, olha, aqui está um cantor que é o Faustino. E você vive falando que Faustino morreu. Porque daquele ataque Faustino, Cecílio Martins, Pagão, Benê Sabino, meteu 5-1, 4-1 do Santos em 63, do Rio de Campos, você era repórter, a Rádio Bandeirante esse dia, eu estava ouvindo. Uma sexta-feira, dia 15 de agosto de 63, tinha 12 anos. Sexta-feira, dia de feriado do Nossa Senhora. Tudo bem. E eu sempre falo que quem fez gol no Santos morreu. Faustino, Pagão, Benê Sabino. Aí o Karsug pegou e ligou e falou, olha, você está enganado, o Faustino está aqui cantando. Ele faz uma dupla aqui, Faustino e não sei o quê. Então põe ele na linha. Eu sou o Faustino, entrevistei o Faustino. Aí o Valdo Braga, o Milton Neves, esse cara é um falsário, um farsante.
Ele usa o nome do Faustino, mas o Faustino realmente morreu porque eu fui no enterro do Faustino. Que confusão. A mulher do Faustino é prima da minha mulher, portanto morreu o Faustino. Aí eu peguei e liguei para o Caçuca, que você me pôs numa gelada, entrevistei o cara 10 minutos, ele como sendo o Faustino e não é nada. Me enganei, me desculpe. Só que o pepino ficou para quem? Ficou para mim. Então eu já matei 2, Djalma Santos e Ismael, 2 laterais direitos, e ressuscitei o Faustino. Essa era a hora do Caçuca falar, boa noite, amigos. Boa noite, amigos, eu me enganei. Quer dizer, o cara simplesmente, olha, eu que enganei. Não, mas só falou, desculpa. Mas por que nós só estamos falando de morte aqui? Me diz aí, vai. Escuta, o programa é o último programa? Tá morrendo o programa? Mas, Orlando, mas esses erros do Djalma Santos e Ismael eu não errei, porque um dia eles morrerão. Aí eu vou dizer, essa notícia eu já dei há 20 anos atrás. Eu sou um grande repórter. Há 20 anos até você já está... Todos morrem. Revogam suas disposições de Agora, contrato. o futebol brasileiro e o boxe brasileiro estão muito vivos. Para você, Miguel, o nosso boxe, o Popó ressuscitou o boxe brasileiro? Ressuscitou o boxe brasileiro. O boxe brasileiro sempre esteve vivo. Ele esteve em baixa, sim, mas ele sempre esteve vivo. A chama não se apagou, não. E o Popó agora veio realmente provar isso, que eu lhes disse anteriormente, que nós temos material humano, o Brasil tem material humano, se bem trabalhado, se bem orientado, se bem programado, tranquilamente nós fazemos frente para qualquer um. Você concorda, Oswaldo Maciel? Concordo, aliás, não só no boxe, mas em todos os esportes fica provado, e já foi provado, que o Brasil tem realmente grandes talentos que precisam ser trabalhados, precisam ter uma atenção maior dos próprios governantes, né, destinando aí um apoio para o esporte, como também para a cultura. É claro que o talento nasce, precisa ser trabalhado, precisa ter chance, ter oportunidade, que realmente surge aí grandes valores. Miguel, você faz o que hoje? Eu sou professor de educação física. Você trabalha onde? Trabalho numa academia de ginástica, companhia atlética. Mas não é ligado ao boxe? Você... Não trabalho com boxe, mas eu trabalho com boxe. Eu descobri uma outra, descobri não, a vivência, a experiência nos levou a esse trabalho. Eu trabalho com boxe de forma recreativa, educativa e terapêutica. Por que terapêutica? Porque às vezes chega lá Quer dizer que o boxe recupera? Terapêutica. Não, desculpa. Você chega lá estressado. Então aquele negócio, você fala, poxa, tive um dia de cão hoje. Chegar lá e tal, a gente faz uma programação para você cumprir. Você vai fazer determinadas coisas, te monta um circuito na sala. E aí você vai fazer para você extravasar o seu estresse. Inclusive um jogo de luvas, né? Não. O que você for capaz de fazer, você vai fazer. Você vai pular corda, vai arremessar bola, vai fazer sombra, vai fazer escolinha, se você gostar de fazer luva, porque subir no ringue para fazer luva não é que é fazer obrigação. Sombra você é um trabalho que você luta com você mesmo, ou de frente para o espelho, para você fazer já uma autocorreção daquilo que a gente fala. Você, olha, levanta o seu braço, sua esquerda para baixo, então você levanta a esquerda, sua direita, então no espelho você vê tudo isso. E às vezes você faz 2 a 2, essa sombra é feita 2 a 2 em cima do ringue. Para um ajudar o outro em termos de movimento e tal, é muito legal. Miguel, como é ser nocauteado? Olha, é uma coisa que nunca aconteceu comigo, então eu não tenho... Você nunca foi nocauteado? Nunca fui nocauteado. O Éder também nunca foi. Qual é o golpe perfeito que derruba a chamada ponta do queixo? Eu acho que quer dizer, a ponta do queixo é um lugar sensível, né? Que você tocou, mas não é todo mundo não, viu? Nós temos grandes pugilistas que receberam tantos golpes e você viu, você assiste hoje você assiste lutas, por exemplo, do passado, alguns filmes, algumas lutas do passado. Por exemplo, um cara que era para estar hoje totalmente arrebentado era o Joy Frazier. Um cara que apanhou barbaridade. Inclusive a luta que ele ganhou do Cassius Clay. Cabeça a cabeça, em fight, um batendo no outro. Foram 15 assaltos. Ele ganhou a luta, terminou a luta, ele ficou hospitalizado 1 semana. E o Cassius Clay não. E ele ganhou a luta, cara. Um cara que apanhou barbaridade. E hoje é um cara lúcido, é um cara que dá aula de boxe. A filha luta, né? Você entendeu? Então, um cara lúcido, Ashimu. Craque. Cara que, meio olha... pesado. Meio pesado. Deu uma no Luizão aqui, que o Luizão passou 10 assaltos querendo saber onde Brincadeira, estava. um dos grandes... Ibirapuera deu um cruzado, exibição. Ele viu que o Luizão ia cair.
Então ele começou a brincar e tal, e o Luizão sem saber onde estava. Isso eu sempre que fui no vestiário, falei, Luizão, como é que é? Não sei, acabou, foi bem. O que aconteceu? Aconteceu um soco aqui, porque ele está falando de delicadeza, passam aqui nervos. Diga o nome do Luizão para os mais jovens, Ronaldo. Luiz Quem foi Inácio, Luizão? né? Luiz Inácio foi um pugilista de bons predicados, né? Alto, forte, batia forte. Aurélio Belotti chamou que ele era o martelo negro brasileiro. Mas nem assim, porque o Art Murray foi um dos maiores pugilistas do mundo em todos os tempos. O Art Murray, não foi? Archimbu. Olha, me veio na mais agora o Vicentão. Vicente é chamado Touro de Osasco. Touro de Osasco. Porque ele batia na cabeça de um touro e derrubava o touro. É, sim, senhor. Touro de Osasco. Sabe como é que ele vinha pro Pacaembu lutar? Milton. De bicicleta. Cara, Orlando, o cara penava dando burro na cabeça do touro. Conta pra ele. Ele trabalhava no Matadouro. Do 21. Do 21. Lá em Osasco. Em Osasco. Então ele fazia... Ele matava um boi numa porrada? Não, derrubava. O Luizão, eu era repórter na época. Não, esse Vicente. É verdade Vicentão. isso, Miguel? Verdade E isso. tivemos também a Orlando família é meio Zumbano. paeiro, mas você Não, fala não, é verdade. A família do Zumbano, teve o Tunico Zumbano que batia igual um cavalo também. O Orlando me contou uma história que tinha um back da Portuguesa que chutava tão forte, mas tão Ele viu forte. jogar beiço. Beijo lá O Orlando me contou o seguinte, teve um jogo da Portuguesa, o goleiro do time adversário era o irmão do Beiço. Aí o Beiço chegou pro irmão só, saia do caminho. Aí o Beiço veio, deu uma corretada, meu irmão dele teimoso, encaixou a bola e caiu morto. Aí a mãe entrou com a sobrinha, desgraçado, você matou meu filho, não sei o quê. Que história é essa, Orlando? Tudo mentira dele. Ele é criativo. É um moço que mente. O Beiço jogou de zagueiro da Portuguesa, batia violento. Um dia ele bateu a falta contra o Santos no Pacaembu, do meio campo, o Lula não. Manga nem viu por onde passou. Num torneio nisso ele bateu os pênaltis contra o Juventus, o goleiro se fazia assim. Era um cavalo. Orlando, mas não tem uma história que o irmão matou o goleiro na Isso porrada? inventado foi de Rás, do Araquém. Grané matou o irmão. Grané. Diz que era Grané. Não, mas matou o irmão? É lenda. Não matou ninguém, mas batia forte. Chamava Agora, deixa eu contar essa 420. do Luizão. Luizão. Eu era repórter na época. E o Luizão era um cara que passava na banca de jornal. Ele via lá Notícia Popular, que era o jornal da época, sensacionalista. Ele achava bonito, e você ia fazer entrevista com ele, ele usava aquilo. Não sabia para que servia, mas ele usava. Ele falava o que ele leu no jornal, ele falava. Aí jogava São Paulo e Corinthians e o Luizão fazia uma luta, decisão de título no Ibirapuera. O Hétero estava lá no Luizão e Hétero Rodrigues. Hétero Rodrigues. E eu estava no Pacaembu. Aí vai, o cara pergunta pro Luizão, o Hétero, Luizão, e a luta? Eu não sei. Primeiro, eu gostaria de dizer que o São Paulo joga com o Corinthians no Pacaembu. E acho que eles vão ganhar. Agora, se não ganhar, são coisas do futebol. E não dava explicação nenhuma. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês agora, uma coisa que me emocionou outro dia num papo maravilhoso como esse de hoje, aqui no Tribuna do Esporte. Sabe o que eu soube? Porque eu era menino lá e eu vi Luiz Faustino Pires, Luizão. que ia lutar. Não, esse é o outro. Ia lutar com O George Foreman. Muito bem, eu soube. Lutou. O Foreman deu uma. E teve a luta lá em Nova York, ele perdeu com um murro. Quebrou o braço dele. O George Foreman quebrou o braço do Luiz Faustino verdade, Pires. isso aí. Mas olha a coisa, eu acho que nem você, Orlando, eu brinco muito com você, mas você tem uma história maravilhosa, e você que sabe tudo de boxe, Miguel, mas talvez vocês não saibam disso, porque quem contou aqui foi o Newton Campos. Que o George Foreman, que o Mohamed Ali, o Cassius Clay, que lá em Nova York eu conheci o Cassius Clay num hotel fantástico lá no Central Park, o 160 South, nunca vou esquecer, ele todo trêmulo, mas meu ídolo. Então, a luta de Kinshasa, em que o Foreman ficou dando porrada, vários assaltos no Cassius Clay, e o Cassius Clay só se protegeu aqui, e cansou o Foreman, e depois derrubou o Foreman, um dos momentos mais célebres da história do boxe. O Cassius Clay contou para o Newton Campos que ele baseou aquela tática no que fez Luiz Faustino Pires, o brasileiro, obscuro, que ninguém conhece no mundo do boxe, mas o Cassius Clay, menino, pegou o tape daquela luta e baseou a tática dele, porque ele não tinha condição física para aguentar nos primeiros rounds na porrada do Foreman. Então ele ficou só se defendendo, lembrando, orientando, não menino, né? Foi um técnico dele que viu aquilo, porque ele é da idade do Foreman.
Ele viu aquela tática do obscuro brasileiro Luiz Faustino Pires, baseou naquilo e ganhou a luta graças ao Luiz Faustino Pires. Maravilha. O braço do Luiz Faustino Pires não resistiu a porrada do Foreman, mas o braço do Casclay resistiu e ele ganhou a luta. Vocês sabiam disso? Não. Eu soube aqui na TV Assembleia, Não sabia. contado pelo Zumbano e pelo Newton. É verdade, Uma é coisa verdade. emocionante para o esporte brasileiro. E eu emocionante. queria saber onde é que está o Luiz Faustino Pires. Eu não sei. Eu, olha, sinceramente, Como diria um eu? amigo, Não diria sei. um amigo meu, uma boa pergunta. Eu encontrei aqui o Milton Rosa, que tem uma agência de despacho. Milton Rosa, na mesma noite, lutando com o Paulo de Jesus. Um foi nocauteado, foi parar no hospital, o Milton Rosa, e o Paulo de Jesus, que tinha um hook de esquerda perfeito, um grande campeão, acabou abandonando também a carreira. acabou com a Foi carreira um dos instante, dois. acabou a carreira dos dois numa luta no Ibirapuera. O boxe tinha... Despachando o Detran, me É contou verdade, muito essa Milton história mesmo, Rosa. como é que ele foi nocauteado no Ibirapuera. E tivemos o Fernando Barreto, que vítima de más companhias de luta, né? Ele acabou se aleijando e o Barreto foi um Trabalhava grande no lutador. Maracanã até E o pouco Felipe tempo Cambeiro, que lutando no Brasil, ganhou do Monzon uma luta, empatou e foi ser campeão do mundo na Espanha. Felipe Cambeiro, que era brasileiro, era naturalizado. E eles falaram muito de Juarez de Lima também, que Grande era um craque. Juarez de Lima. E eu Juarez de perguntei, Lima lutou morreu? com- Eles falaram, não, que tem uma sapataria em São Paulo. Juarez de Lima lutou com os grandes pesos médios da história, Verdade. lá nos Estados Unidos. E por que Foi que pra não lá. se faz mais? Ele foi pra lá. peso Agora que médio. pintou o baiano aí, mas na verdade nós não temos pugilismo em São Paulo. Não, tinha empresários que aparecendo, acabaram abandonando. destacando. Katznelski, Avone e tal, eram empresários. É. E que Calé de colocavam Cury foi risco. empresário Calé de também. Cury foi empresário. Marcos Lázaro. Marcos. E Mas o depois- Lázaro não trabalhava muito com boxe, ele trabalhava com Mas mais foi com uma luta encrenca livre. do Cássio Nelson com o Marcos Lázaro que tirou o primeiro título mundial do Éder, porque ele não pôde lutar. No título dos penas. Depois ele Não, voltou assim, contra o Legrá. E ganhou lá em Brasília uma luta Essa dramática. luta eu estava na Também segunda tava lá. fila. Eu estava transmitindo Segunda pela fila. Jovem Pan, viu? Eu ia dizer isso. Karsug, meu comentarista. Segunda fila, E eu aí foi estava na lá. volta dele já, né? Na volta. Você Campeão tem do mundo. filho, Miguel de Oliveira? 2 filhas. Se você tivesse tido um filho, você ia botar para lutar boxe? Eu talvez não botasse para lutar boxe, eu ia esperar uma decisão dele, porque acho que é um negócio importante, né? O cara decidiu o que ele quer Você fazer. está falando coisas curiosas. Por exemplo, meu neto, eu tenho um neto, ele está treinando boxe. Verdade, Fernando? Onde? Não sei, é minha filha que fala. Ele está treinando boxe, ele gosta de boxe, vai lá e tal. Quando ele falou terapêutico, o boxe tem esse efeito. O Suplicy, o Eduardo Matarazzo Suplicy, senador, lutou boxe. O ex-presidente do Uruguai foi campeão de boxe. Então essa coisa precisa ser bem equacionada. É, porque muita Então, gente... esse é o trabalho que a gente faz lá na Companhia Atlética, por vamos exemplo. Então, o lado educativo, o lado recreativo e o lado terapêutico. Então, você vê, e hoje lá nós temos, inclusive, muitas mulheres fazendo boxe. É verdade. Então, nós temos assim, pessoas que gostam, você gosta de boxe. Você fala assim, poxa, você até que se proporia um dia a treinar boxe, para saber como é que é e tal. Coisas que alguns repórteres várias vezes foram à academia e falaram, por que vocês não treinam uma semana? A gente dá de graça para vocês aqui, para vocês treinarem uma semana, para vocês aprenderem coisas importantes, nome de golpes e situações que vocês se sentem lá em cima, que aí vocês, na hora de escrever, olha, vai ser Mateucci fez maravilha. Mateucci fez isso. E lutou. Ele lutou E foi uma angústia para nós. profissionalmente mesmo, o Mateucci. Foi no Campeonato da Gazeta. E, sabe, então, você não precisa lutar boxe, mas você até treinaria a boxe. Treinar é uma coisa, lutar boxe é outra coisa, são coisas diferentes. Então, poxa, pelo simples fato de ser uma luta, ser um negócio violento, todo mundo sabe que é, mas pô, dá para se fazer de uma forma diferente? Dá. Então, você se colocaria à disposição para fazer essa coisa de forma diferente. Aproveitar o condicionamento físico, uma defesa pessoal e aliviar o estresse. É esse que é importante. O que você faz quando você está estressado? Você dá soco, Dá você dá soco no chute, saco você joga de as areia, coisas. Vai lá. na Você pera. faz de uma forma orientada, você canaliza energia para uma coisa orientada. Você entendeu? Então, esse é o lado terapêutico. Você sai, você toma um banho, você fala, puxa, E vida, você hoje tem eu muitos ganhei- alunos? ganhei. Bastante. Bastante aluno. Quem quiser ter aula com você nesse sentido, o que tem que fazer? Você tem um telefone, onde o endereço da Companhia Atlética, por favor? Nós estamos, a Companhia Atlética está na Rua Kansas, 1582. 5506-7000. Fala bem lento. Rua Kansas, 1582. O telefone é 5506-7000.
Eu faço decorar. 5506, 7000. Agora, você costuma dizer que eu sou mentiroso. Não é isso. Não, você, como eu, Orlando Duarte, a gente dá uma aumentadinha. Não, mas eu não sou Nelson Rubens da história. Eu não sou Nelson Rubens. Eu sou o teu maior fã, Orlando. Rua Santa Ifigênia com Ipiranga, academia do pai do Éder, Gazeta Esportiva ali na Casper Libero. Eu ia lá toda tarde. Aí ele falou, bota a roupa aí, seu salame, né? Ele falava salame pra todo mundo. Bate embaixo o salame. Então vai lá. E aí fazia aquelas coisas, mas nunca. Lutar é diferente, você tem Miguel, que correr esse isso. homem que eu conheço há 31 anos. 31. Orlando Duarte tem 72 anos. Ele não gosta de falar. Não, eu sou de 32, tenho 70. Qual é a diferença? Então tá bom. Mas ele tem uma força 32 física de um homem de 35, 40. Ele é um dos homens mais fortes como ele. Esse vai ser o último comentarista a morrer no Brasil. Ele vai viver até 140. Não, eu não quero. Se eu começar a babar, a falar besteira, esquecer das coisas, esquecer de usufruir desse contato com o Milton, pelo qual tenho grande admiração e sei como duelar com ele. Me ajudou muito na minha carreira. Me ajudou muito Orlando Duarte. Orlando Duarte me deu grandes conselhos. Eu fiz um público que eu falo. E eu lembrei agora, outro dia nós fizemos um programa aqui sobre boxe, e um dos momentos mais emocionantes da minha vida, Maltoni, meu caro Oswaldo Maciel, meu amigo de casa, porque eu sempre tive eu não gosto de Mohamed Ali. Para mim é o Cassius Marcellus Clay. Esse cara sempre foi meu ídolo, entendeu? Cassius Clay para mim até hoje. E a primeira e única vez que eu vi eu cheguei no Rock, eu não conseguia lembrar o nome do hotel aqui. Eu dei até um endereço, 160 South, Central Park, 160 South, Nova York. Essex House. Agora veio, mas esse hotel é fantástico, ele já foi cenário, muitos filmes, entendeu? Isso faz uns 4 anos, né? Eu fui há uns 4 anos. Te vi no Central Park. Sabe onde é perto? Park Lane. Não, mas aí Você aqui em São Paulo, você assistiu a exibição do Cassius Clay? Não, eu assisti pela TV Tupi. E com o Sérgio Baclanos, falecido Sérgio Baclanos, o Cassius Clay o pegou no colo. Isso foi transmitido pela Tupi. Pegou Servilho no colo. Mas pegou o Sérgio Baclanos também. Entendeu? Então, eu fiquei olhando enquanto a mulher dele fazia o check-out. E o manager, aquele careca que ficava no corner dele, ele ainda hoje é um fiel escudeiro do Cassius Clay. Eles deram uma sacola, ele tem mal de Parkinson, e ele tremia, e Nova York parou naquele momento ali no Essex House, que ali nós tínhamos ali no lobby do hotel mais ou menos umas 60, 70 pessoas do mundo inteiro, de tudo quanto é nacionalidade. E Nova York é a capital mundial do impessoal, ninguém liga para nada. Mas ele parou ali, todo mundo preocupado consigo, né, no mundo, Nova York é assim. Mas o Cassius Clay parou, ele hipnotizou as pessoas. A mão dele tremia e a mulher dele, chamada Verônica, e o manager dele, o assessor dele, eles foram lá fazer o check-out, enquanto ele ficou parado no centro do lobby. Todo mundo parou, Oswaldo Marcel, todo mundo ficou olhando aquilo e eu fiquei bobalhado com as compras na mão. A minha mulher não conseguia ligar a máquina para tirar, porque eu queria uma fotografia, ela não tirou. Dali uns 4, 5 minutos, terminou lá o check-out, ele saiu, trêmulo, trôpego, com a mulher e entrou num táxi, foram embora, aí todo mundo, Nova York continuou com aquela loucura, ou seja, naqueles momentos, o Miguel, tô vendo que você está prestando atenção, porque para você eu sei que o Cassius Clay é uma espécie de Pelé para nós do futebol. Então, o Nova York voltou ao normal, aquele ritmo frenético, mas naquele pedacinho de Nova York ali, enquanto ele esteve ali no lobby do hotel, pessoas de várias partes do mundo, todo mundo ficou parado, olhando aquele Posso te contar uma Aquele história? foi um dos momentos mais emocionantes. Peguei o telefone, Maltoni, liguei para a Jovem Pan em São Paulo e fiquei no ar contando essa história. Porque foi um dos momentos mais emocionantes da minha Eu vou vida. te contar uma história. Quando um empresário me disse, o Cassius Clay vem se exibir em São Paulo, e ele era tão ídolo meu quanto o seu, e do Miguel, e do Maltoni, do Oswaldo, eu tinha uma coluna na Gazeta Esportiva informal. Cheguei pro seu Olímpio, o diretor, falei, olha, o Cassius Clay vem lutar em São Paulo, é manchete. Ele falou, não, isso não é, põe aí na tua coluna. Eu botei na coluna, só verificar o jornal da época. Cassius Clay vai lutar em São Paulo, papapá. Aí ele chegou, e eu vi que ele entrou no o metro da Avenida São João, e eu entrei. Fiquei só olhando assim. Feito bobo. Fiquei feito bobo olhando. Aí ele foi pro Ibirapuera, foi confirmado. Aí o Jornal da Tarde deu, Cassius Clay vai lutar em São Paulo, manchete. Cheguei pro Olim e falei, a manchete que você não quis dar, porque não acreditou
que eu tinha um faro do repórter e a informação era... Porque falar do Cássio Clay vir a São Paulo já era... O Roque Marciano esteve aqui, o Joe Eloy esteve aqui e tal. Não é verdade? Mas o Cássio Clay via a São Paulo, Mas na época não tinha comunicação dessa, né? Era mais então ia difícil. ser muito mais ídolo, né? Os maiores de todos os tempos estiveram aqui. Olha, eu gosto tanto desse sujeito, que quando eu vejo que a filha dele vai lutar, eu fico querendo saber se ela ganhou ou não. Olha, você vê que tá bem. absurdo. Mas eu em Indianápolis, nos Jogos Pan-Americanos, não estes, os anteriores que o Brasil ganhou nos Estados Unidos, ele estava lá fazendo propaganda de um biscoito. E ficava bem em frente ao setor de imprensa, para que toda a imprensa visse. E ele tremo, pegando os biscoitos, eu passei, olhei, me sensibilizei e fui embora. Aí nos Jogos Olímpicos de Atlanta, quando ele sobe, eu aí chorei. Orlando, quase que ele não consegue acender a pira. Pois né? é, aí eu chorei porque o que a lá. multidão aplaudia o Cassius Clay era uma coisa incrível. O fanatismo pelo ídolo que estava ali sendo mostrado. E um ídolo que tinha se negado a ir para a guerra do Vietnã. Um ídolo diferente do Joe Eloy, ele não foi, o Joe Eloy foi à guerra. Não, ele não tinha que ir, nem tinha que ter a guerra. Agora, você vê como o povo superou a todas essas coisas para aplaudir. Está chamando a gente lá. Eu também ele é fã do Cássio Clay. A globalização, tá vendo? A globalização é uma coisa muito importante, porque tanto é que o boxe está globalizado, nós estamos dando uma aula. Tem aula hoje, entendeu? Agora, meu caro Miguel de Oliveira, você que fala do lado terapêutico do boxe, que para mim foi uma coisa nova. Até porque, só não vou voltar, peraí. Até porque você defender esse esporte, porque muita gente fala que boxe não é esporte, que devia acabar, que o boxe não sei o quê. Agora, por que ele ficou com mal de parto? Isso foi natural ou porque ele levou muita porrada na cara? Não, isso é uma predisposição que você já nasce com ela. Isso é uma predisposição que o cara já tem. Doença no cérebro. Se fosse efeito de golpe... Eu já li 500 vezes, eu vi que né, Marcelo? Não, ele apanhou tanto no cérebro que está doente. Não é isso. Se fosse isso, imagine o Joy Frazier como estaria hoje. Efeito de golpes. O Joy Frazier apanhou muito, ele apanhou, olha... Como é que chama aquele que o Robert De Niro fez no cinema? O Touro. Touro. Jacques LaMotta. Jacques LaMotta. Quer mais que ofereceu a cara para bater? Não aconteceu ele nada. Ele falava pro Sugar Ray Robson, você não vai me derrubar. E não derrubou. O Sugar Ray Robson ganhou por nocaute técnico no 13º assalto, mas não ganhou por nocaute dele. Não derrubou. Eu vou até dizer um negócio aqui, se você me permite. O meu queridíssimo amigo e João Avelino está doente, está muito doente. Aliás, eu recebo muita pergunta a respeito dele. O João está com Alzheimer, né? Que Alzheimer. Ele perde a... Que é o que vitimou o inesquecível Fernando Luiz Vieira de Mello. E está o Leônidas da Silva. Leônidas da Silva também está com Alzheimer e não sabe. Ronaldo Reagan tem também. estado com ele, está ali perto de Cotia. Ele já não conhece mais a gente, fala comigo, não sabe que eu sou, vai falar com você, não sabe que você sempre o defendeu. Então o João é um amigo que a gente... Quase parente teu, né? Porque você tratou... Eu sou padrinho de casamento dele 2 vezes. É verdade, não. Você sempre foi amigo defensor João, e o João foi sempre uma grande figura. Mas essa moléstia que atacou o Reagan, não tem cura. Não tem cura. E só tende a piorar. Mas você falava da terapia, e como é que vai? Quer dizer que, mais uma dica, você recomenda isso? Eu acho que o pessoal que gosta de boxe e que, sabe, quer treinar boxe, existe essa grande possibilidade de treinar boxe. Ele pode não subir no ringue. Nunca. Não, um dia ele vai subir, sabe, Orlando? Um dia ele vai ser a última coisa que ele vai me pedir, assim, eu quero subir no ringue. Porque vai ficar faltando isso. Sabe, isso é um desafio que ele vai colocar para ele mesmo. Ele vai colocar para ele mesmo. Esse desafio. Essa é uma coisa linda. Sabe, é uma curiosidade que vai passar pela cabeça dele, o que sente, o Mateus fez isso. O que acontece, que vai ficar faltando. É uma coisa que a gente respeita. Isso tem que ser opção, tem que ser opcional do aluno, do cara que se propõe a praticar boxe. Um empresário, um advogado, um juiz de direito, um psicólogo, sabe, esse pessoal treina lá na academia, mas vai lutar boxe? Não vai lutar boxe nunca. Mas, sabe, essa facilidade que o boxe tem de ajudar essas pessoas a extravasar isso, a colocar o estresse para fora, isso é fantástico. Maravilha, Miguel, você é muito simpático. Agora, Oswaldo Marcel,
Outro dia eu trouxe aqui também outros colegas de rádio e a gente falou das emissoras de rádio do interior, onde cada um começou, com qual pessoa trabalhou, qual narrador lá do interior, aquele que não emplacou em São Paulo, que não virou uma estrela como você. Então eu queria que você dissesse agora, nós estamos caminhando para os 8 minutos finais do programa, em que rádio você começou, em que rádios você trabalhou e quais os cronistas que você gostaria de lembrar, principalmente do interior? Eu comecei, Milton, em Tupã, Rádio Piratininga de Tupã, hoje é Rádio Tupã. Eu fiz de tudo em rádio, né? Eu sempre gostei desde pequeno, era aquele sonho de criança, de trabalhar em rádio, gostava muito. E eu me inspirei para transmitir futebol num locutor chamado Ronaldo Goy, que eu não tenho nenhuma dúvida de que se ele tivesse vindo para São Paulo, ele seria um dos maiores locutores esportivos da história do país, porque ele era demais. Ele era lá, nunca. E onde ele saiu uma vez de Tupã, veio para Santos. Ficou pouco tempo em Santos, sempre ligado com a cidade, ele sempre foi muito ligado tal, com a cidade, com as promoções da cidade. Ele está em São Carlos, é um advogado, está em São Carlos, não trabalha mais em rádio já há algum tempo, mas ele realmente era fantástico. Ele era assim, estilo mais ou menos, não é? Era mais ou menos assim, aquele locutor muito bem técnico, tipo Pedro Luiz, que não perdia uma jogada, um lance. Ele conseguia fazer uma coisa que é muito engraçado, que eu, às vezes eu até penso nisso, mas acho quase que impossível fazer isso. Aliás, o estilo também do durante a transmissão, olha o detalhe. Corinthians e Palmeiras, por exemplo. Durante a transmissão ele falava assim, esse é o 5º escanteio do jogo, é o 3º a favor do Palmeiras. Essa é a 28ª falta, é a 13ª a favor do Cristal, é a segunda cometida pelo jogador. Ele sozinho, de cabeça, não tinha assessoria, ninguém fazendo, não. Ele. Nossa, então por isso que eu achei que hoje a televisão faz um computador. Você via o jogo, porque esse é o 18º escanteio, é o 4º a favor do Corinthians, o 3º do lado esquerdo. É dotação. E ele está vendo o programa lá, porque a TV Assembleia é captada em todo o interior do estado de São Paulo e Grande São Paulo. E depois da Rádio Tupã? Aí eu era pequeno nessa época, ele transmitia, eu com meu pai no estádio, lá no campo do Tupã Futebol Clube, e vi o Ronaldo Goy, eu olhava para cima e ficava vendo, eu vou fazer isso aí. Não consegui fazer tão bem quanto ele, mas estamos aí fazendo. Fez muito bem, faz muito bem. Aí de Tupã eu fui para Marília, trabalhei nas duas rádios de Marília, na Verinha e na Rádio Dirceu. Fui para Guaratinguetá, Rádio Piratininga de Guaratinguetá. Voltei para Marília. De Marília eu vim para a Rádio Gazeta de São Paulo. Da Rádio Gazeta para a Rádio Bandeirantes, fiquei pouco tempo na Bandeirantes. Depois Rádio Globo, Rádio Record, Tupi do Rio e Rádio Record novamente. Você trabalhou na Rádio Bandeirantes quanto tempo? Na Bandeirantes, 5 meses. Muito pouco. E você, quantos anos, Maltoni? 32 anos. Compensação, que beleza. Em compensação, na Bandeirante, na Globo. Compensação já há 17 anos na Globo. 44 anos, né? Não, 12 na Bandeirante, 12 na Globo. 12. Que carreira, hein? 32. Você começou em que rádio? Na Rádio Difusora de Jundiaí. Com quem? Como é que era a equipe? Fábio Pérez, que é da grande Globo. Narrador, hein? Narrador de televisão. Fábio com 2 Bs. Fábio Pérez, o Tobias Musael, o Nelson Spinelli, que já faleceu há muitos anos, foi o locutor da Pan-Americana. Foi um grande propagandista, publicitário. Ali de Jundiaí. Depois que eu vim para São Paulo, eu fui um dos primeiros que saiu de lá. Foi o Spinelli e depois o Maltoni. E depois vieram muitos locutores de lá. Hoje a CBN, a Globo, tem vários locutores de Jundiaí, enfim, são intérpretes da cidade. Flávio Adalto de lá também. Flávio Adalto. Eu não poderia deixar de destacar também quem, na realidade, acabou me colocando no rádio para transmitir futebol, que foi um amigo seu também, o Sérgio Cunha. O Sérgio Cunha ele foi diretor artístico e locutor esportivo também dessa Rádio Piratininga lá em Tupã. Aí o Ronaldo já não estava mais, né, na locução esportiva, ele estava dirigindo a emissora apenas. E o Sérgio Cunha foi quem pacientemente me colocou ali para transmitir o primeiro jogo. Foi acontecer até um fato, você pode confirmar com o próprio Sérgio Cunha que ele vai contar isso. Ele era o locutor da rádio, locutor esportivo. E queria me dar essa chance de transmitir um jogo lá um dia. Só que o gerente da rádio não deixava.
Falavam, você está ficando louco, você vai colocar esse menino aí, nós vamos perder a audiência, porque tinha outra rádio, né? Aí teve um dia lá que ele falou, não, se prepara aí, tal, que no segundo tempo eu vou colocar você, tal. Não, você vai transmitir o primeiro tempo. Aí o diretor falava, não, então coloca no segundo tempo, pelo menos nós seguramos a audiência no primeiro tempo, depois... Aí ele falou, não, primeiro tempo, fala o primeiro tempo, depois eu pego. Aí começou o primeiro tempo do jogo, me deixou transmitir, aquela vontade, né? E foi. Chegou no intervalo do jogo, ele falou, não, continua, fica você mesmo. Puta, não vai dar problema? Não, vai você, foi. Aí no dia seguinte, chegou e falou, ó, o seguinte, vai ficar ele no meu lugar, não quero mais transmitir futebol, não. Só que parou e eu fiquei. E a audiência não caiu. Tem mais informações. Cresceu, com você continua crescendo. Não caiu. Agora lá em Muzambique, na Rádio Continental, onde eu comecei, tinha um locutor chamado Zé Tarzan. E lá em Muzambique, isso eu faço na Rádio Jovem Pan até hoje e agora na televisão também. Toda vez que um time é eliminado, eu boto ele no silêncio com o Nino Rosso, aquele trompete maravilhoso que eu chamo de corneta. Toca a corneta, o time foi eliminado e tal, morreu. Então lá em Muzambique, na alfaiataria do Nhonhô Gaspar, toda vez que morria alguém, te tocava aquilo, o locutor, a pessoa lá tocava aquilo, nota de falecimento. Todo mundo, quem que morreu? Porque tocou aquilo porque tinha morrido alguém. Aí um dia o Zé Tarzan toca lá no alto-falante e colocou na rádio também que morreu o Benedito Dino. Entendeu? E lá nos Amin, cidade pequena, todo mundo que morre, todo mundo conheceu o morto, pô, não tem jeito. Aí o Zé Tarzan deu a notícia e falou assim, atenção, e depois ele ficou comovido, porque o morto era muito amigo dele, ele falou assim, resolveu comentar a notícia da morte do amigo. Falou assim, ó, vocês notaram o que tem acontecido em Muzambique ultimamente? Anda morrendo gente que nunca tinha morrido. Esse comentário foi a coisa mais linda que eu já ouvi na história do rádio. O Zé Tarzan fez isso, entendeu? É uma coisa incrível. Ele falou, agora, como se falou em morte nesse programa, vamos falar de vida, o imortal Orlando Duarte, como é que é a tua trajetória de rancharia até hoje? Pô, rancharia não tinha rádio, mas tinha serviço de alto-falantes. Eu fui falar de serviço de alto-falantes. Tinha uma boa resenha, ia jogar, voltava, fazia resenha. No footing. Primeira vez que falei numa rádio com PR, foi PR e 5, a voz do sertão de Presidente Prudente. Era garotinho, mas muito garoto mesmo. Quando eu vim para São Paulo, eu fui mais tentando rádio, mas era difícil porque as pessoas estavam arraigadas no rádio, né? Aquelas pessoas que estavam há muitos anos no rádio não iam deixar a vaga. Fui para o jornal. Mas hoje eu posso dizer o seguinte, trabalhei nas melhores rádios de São Paulo, Bandeirantes, Jovem Pan, Record, e ao mesmo tempo, tive a grande oportunidade de fazer a Olimpíada, Copa do Mundo para a BBC de Londres, Rádio França Internacional. Falei em todas as rádios desse mundo, graças a Deus, da Voz da América. E eu confesso que eu tenho muita felicidade em ter sido um jornalista esportivo, Milton Neves. Parabéns. Meus amigos, termina o Tribuno do Esporte. Muito obrigado, Luiz Augusto Maltoni, esta lenda viva da história do rádio. Querido Oswaldo Maciel, locutor da Rádio Globo, onde trabalha também o nosso Maltoni. Miguel de Oliveira, lenda também, porque é um homem campeão do mundo, que a coisa mais difícil do mundo é ganhar título mundial no boxe, ele ganhou. Muito mais difícil que ganhar no futebol, porque futebol todo mundo pratica no Brasil e a imprensa prestigia. O boxe ninguém lembra. E o Orlando Duarte é o Eclético. Pelo apelido dele, o Eclético, já falamos tudo. Grande abraço. Semana que vem, mais um Tribuna do Esporte. Muito obrigado, hein?